pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitória e eu tô aqui mais um dia para compartilhar uma mensagem de Deus com vocês. Bom, o tema da mensagem de hoje é Preparados hoje para o amanhã. E eu queria ler com vocês lá em 1 Samuel 16, versículo 11 e 12, e fala assim: E perguntou a Jessé: Você não tem mais nenhum filho? E Jessé respondeu: Tenho mais um, o caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes, e o Senhor disse a Samuel: É este mesmo, unja-o. Bom, eu queria contar um pouco a história de quando Davi foi escolhido para ser ungido a rei. Ele era jovem, filho de Jessé, e Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé e que de lá Deus mandaria que ele ungisse um filho de Jessé para ser rei. Bom, Samuel então chega à casa de Jessé e quando ele chega lá, ele vê um filho de Jessé grande, forte, e logo ele pensa: eu tenho certeza que vai ser este, o filho de Jessé, que vai ser ungido rei, devido ao seu porte, à sua aparência. Bom, mas Deus fala: não é esse. Então Jessé apresenta para Samuel todos os seus filhos. Quase todos, né? Porém, Deus fala que não seria nenhum deles. Então Samuel pergunta a Jessé se não tem mais nenhum filho. E como diz nesses versículos que eu li para vocês, Jessé fala: sim, eu tenho mais um filho, mas é o caçula, né? Ou seja, é pequeno, é novo demais. Mas o Senhor fala que é Davi. Então Davi, ele é ungido para ser rei. Mas o que vale lembrar aqui, desde quando ele foi ungido rei, até de fato ele se tornar rei de toda Israel, demorou mais ou menos 22 anos. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: toda a visão do futuro que o Senhor nos dá hoje aponta para um lugar que nós ainda não estamos prontos para estar. Por isso, nós precisamos nos preparar hoje para aquilo que Deus vai fazer amanhã. Bom, imagina aí, você recebe um chamado, uma promessa, algo que Deus quer fazer na sua vida e só dali 22 anos isso vai se concretizar, assim como aconteceu na vida de Davi aproximadamente. Mas teve Caleb também, que recebeu a promessa da terra prometida, porém, só depois de 45 anos foi quando ele foi, de fato, entrar naquela terra, né? Bom, e eu tava vendo uma pregação que eu queria compartilhar um pouco com vocês. É uma pregação do Vitor Azevedo e é quando ele recebe o chamado de que ele pregaria para as nações, de que ele seria pastor, e ele estava de férias na casa da tia, numa cidade bem pequena, e na casa da tia, do outro lado da rua, ou seja, ele só atravessaria a rua, tinha uma igreja muito pequena. E ele fala que então ele chega na igreja, né, ele decide ir à igreja e ele fala até que a roupa que ele estava com uma camiseta do Brasil. E aí ele vai à igreja, só que ele não entende nada que o pastor fala, porque falava meio enrolado, assim, difícil de entender. E ele não entendia nada que o pastor falava. E ele sentou no último banco da igreja. E ele fala que era uma igreja tão pequena que, tinha 20 pessoas ali. Então, no meio da palavra, assim, o pastor para de falar, aponta pra ele e fala assim: Ei, você aí. E ele fica será que sou eu mesmo, né? Será que ele tá falando comigo? E ele fala: é você mesmo, que tá com a camiseta do Brasil. Só que ele fala que na mesma fileira, assim, que ele tava sentado, tinha outro rapaz com uma camiseta do Brasil. E eu gostei, eu me atentei pra uma parte que ele falou assim, ó, que o pastor virou pra ele e falou assim: você é mais moço. Ou seja, ele era mais novo que o outro rapaz que estava com a camiseta do Brasil. Eu quero te dizer hoje que você vai pregar para as nações, você vai ser isso, você é aquilo, e começa a derramar sobre ele promessas que Deus tinha para a vida do Vitor Azevedo. Então, ele fala que a partir daquele dia, a visão dele mudou. Quando ele voltou para a escola, ele não era mais um aluno normal. Ele mudou o estilo de cabelo que ele usava. Antes ele usava um cabelo todo bagunçado, então ele começa a pentear o cabelo belezinha. Ele usa uma bolsa, assim, que ele fala: eu acho que é mais de pastor, então ele usa uma bolsa. Ele começa a fazer cultos com seus amigos na escola, a pregar o evangelho, a mostrar Cristo para os seus amigos ali na escola. E algo interessante que ele falou, que foi quando ele entrou na faculdade.
ele começou a fazer cultos na faculdade, porém o diretor da faculdade pede para que ele pare, né, que senão teria que tomar medidas contra ele, teria que dar um jeito, né. E ele falou assim, você pode me dar um jeito, sim, você pode me dar uma sala, e assim eu paro de fazer barulho no pátio. Então eles cedem uma sala pro Vitor e ele começa a fazer cultos de segunda a sexta na faculdade. E quando ele se forma, ele sai da faculdade, 4 anos depois, esses cultos ainda existem, ou seja, hoje nós temos uma árvore, né, algo que foi lançado, de uma semente que foi lançada há muito tempo atrás, por uma promessa que ele tinha recebido. Bom, o que eu queria dizer é que o Vitor era novo ainda quando ele recebeu essa promessa, né? Quando ele recebeu o chamado de Deus para a vida dele, de que ele seria pastor. Porém, ele não ficou sentado esperando, beleza, vou ser pastor? É isso. Não, ele se posicionou, ele se preparou hoje para que Deus teria amanhã na vida dele. Porque ele sabia que o que ele tinha recebido ali apontava para um futuro que ele não estava preparado. Por isso, ele começou a se preparar hoje para o que Deus faria amanhã. Sabe, eu queria te dizer, você já recebeu um chamado de Deus para sua vida? Deus já falou que você seria, que você pregaria para as nações, que você seria pastor, um grande missionário. Então se prepare, se posicione, sabe? Nós precisamos entender daquilo que os céus nos chamam e nós precisamos começar a andar debaixo dessa revelação, sabe? Você precisa começar a escutar e a entender daquilo que o céu te chama e começar a andar debaixo disso, sabe? Quantas pessoas, ao atingir uma certa idade, param e olham para trás, olham para o passado e se arrependem. E se sentem arrependidos, porque deixaram de viver aquilo que Deus tinha para elas. Por quê? Porque muitas vezes receberam um chamado, receberam uma palavra de Deus em relação ao seu futuro e simplesmente ficaram sentados esperando, mas não se prepararam. Se você recebeu um chamado hoje, sei lá, para ser pastor, comece a buscar mais, comece a estudar mais a palavra de Deus, comece a ser mais íntimo de Deus. Para quando Deus te entregar uma igreja, você já vai estar preparado, você já vai estar muito alimentado da palavra de Deus. Quando Davi foi escolhido e ungido para ser rei, Deus não viu as aparências, mas Deus viu o coração e sabia que ele seria alguém que se prepararia, que buscaria Deus hoje para aquilo que Deus faria amanhã na vida dele. E esse amanhã demorou 22 anos. Sabe, e muita gente durante esse processo fala, não é pra mim, acho que eu entendi errado. Mas não, se Deus disse, já é, só que você precisa permanecer firme, você precisa se preparar para a promessa de Deus. Sabe, muitas vezes nós entendemos assim, recebi um chamado, mas não é pra agora, eu tenho que esperar. Então eu vou ficar sentadinha no meu sofá, esperando Deus fazer. E não vai ser assim. Sabe, o esperar em Deus mesmo que eu não veja, mesmo que aos meus olhos eu seja improvável, eu seja muito novo, ou até que vai demorar muito, mesmo que eu não veja, eu tomo posse da promessa que Deus tem sobre a minha vida. E eu começo a me preparar para aquilo que Deus vai fazer. Sabe, você acha mesmo, vamos usar o exemplo do Vitor Azevedo que eu falei, você acha mesmo que hoje o Vitor seria uma referência nas nações, seria uma referência de pastor, de pregador, se ele não tivesse se posicionado, se ele não tivesse, eu vou ser pastor, então eu preciso me preparar, e eu vou começar a pregar, e eu vou começar a buscar. Você acha mesmo que hoje ele seria uma referência? Se ele não tivesse feito isso? Não, ele não seria. Talvez um dia, mas talvez esse processo demoraria muito mais. Sabe, você precisa hoje se preparar para aquilo que Deus tem para você. Se você recebeu um chamado, se você recebeu uma promessa, se prepare. Sabe por quê? Porque aquilo que você recebe hoje é com certeza uma visão de um futuro que você não está preparado para viver. Então você precisa se preparar para que quando chegue, você esteja pronto e viva. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai,
Em nome de Jesus, que hoje, Pai, que hoje, a partir desse vídeo, Pai, em nome de Jesus, nós possamos nos preparar, Pai, que nós possamos entender aquilo que os céus nos chama e começar a caminhar debaixo disso, Pai, começar a caminhar debaixo daquilo que o Senhor já disse que nós vamos ser, Pai. Eu sei que há pessoas aqui assistindo que tem chamado para ser pastor, que tem chamado para ser pregador das nações, Pai, para ser grandes missionários. Então, Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas comecem a se preparar hoje, Pai, que nós começamos a nos preparar hoje, Pai, que nós possamos entender daquilo que o Senhor nos chama, tomar posse, entender que nós já somos, Pai, em nome de Jesus, e que venha esse preparo na nossa vida para o amanhã, Deus. Em nome de Jesus, nos capacite, Pai, nos capacite, e que o Senhor sempre ache em nós um coração disposto, Pai, disposto e disponível a fazer a Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso esperar a partir de hoje, que a nossa visão de esperar, Pai, seja diferente. Não apenas ficar sentado esperando aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Não dá mais, Pai. Mas que em nome de Jesus o nosso esperar seja diferente. Que o nosso esperar seja um tempo de preparo nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos entender isso, Pai. Em nome de Jesus, e que amanhã, Pai, nós possamos colher os nossos frutos do nosso preparo de hoje. Que hoje nós possamos começar a lançar sementes, Pai. A lançar sementes que vão frutificar amanhã, Pai. No nosso chamado, na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, Pai, em nome de Jesus, Deus. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, essa foi a mensagem. Vamos nos preparar hoje para aquilo que Deus vai fazer amanhã na nossa vida. Em nome de Jesus, toda promessa que você recebe, vai acontecer desde que você se prepare, porque com certeza é algo que você vai receber hoje. Talvez seja para um futuro que você não vai estar preparado, então você precisa se preparar. Em nome de Jesus, que você queime muito mais por Jesus, que essa semana seja muito abençoada e Deus abençoe muito vocês.